for errada. A pergunta é a seguinte: considerando que as fontes tradicionais de proteína vegetal são atualmente cultivadas através de uso de variedades transgênicas, qual a expectativa de sua aceitação diante dos inúmeros posicionamentos contra a sua utilização na alimentação, em especial pela União Europeia? Obrigado pela questão, né? Uma pergunta bastante relevante, né? A proteína, né, que esse vegetal geneticamente modificado ela vai produzir é a mesma do convencional, né? Não há nenhuma diferença em relação a isso. Tanto a quantidade de aminoácidos essenciais, o percentual, então os estudos que são feitos, né, com essas variedades, sempre comparado com as convencionais, são idênticas, né? E lembrando, né, essa questão, né, dos alimentos geneticamente modificados, existem regras de rotulagem para informação ao consumidor, né? Então, a União Europeia ela tem um processo de rotulagem que ela vai pela rastreabilidade, mesmo que eventualmente você não detecte, né, na proteína, que até pode ser o caso, né, de você não detectar, mas se se essa proteína, né, vier, por exemplo, né, de uma soja de origem geneticamente modificada, então lá na Europa ela vai atender os requisitos de rotulagem. Então, se você for para os Estados Unidos, vai atender os requisitos da rotulagem. E lembrando, né, que acho que o Elton, se eu não me engano, né, que foi que bem colocou, né, isso vai depender do consumidor, da aceitação dele, né? Então, na europeia, embora isso seja amplamente utilizado para alimentação animal, né, então eles usam de uma maneira extensiva tanto soja como milho, né, para alimentação animal, mas para a alimentação humana existem certas restrições que são colocadas. Então, do ponto de vista nutritivo, até onde eu sei, isso não há nenhuma diferença. E se houver a necessidade de rotulagem, isso vai ser rotulado. Aí vai depender da aceitação do consumidor. Se o consumidor não aceita, né, que essa proteína seja de origem de uma planta geneticamente modificada, esse fornecedor, o que ele vai fazer? Ele vai mudar para uma proteína de origem convencional, né? Então, se não tiver o consumidor na ponta, não tem quem vai produzir, que vai fabricar, porque ele não vai conseguir colocar o produto dele no mercado. Então, eu acho que nessa discussão aqui como um todo, né, o consumidor realmente, no fim do dia, é que dita as regras para a gente, né? Então, as empresas estão ali para atendê-los, né? Obrigado. Obrigado, Marcos. Eu vou dar sequência aqui agora à próxima pergunta, que foi direcionada ao Cabral. Deixa eu pegar. Passe o... Cabral, a pergunta que foi direcionada a você é a seguinte: dentre os produtos plant-based já estudados, analisados, nenhum deles possui todos os aminoácidos essenciais presentes na carne. Então, questiono se as indústrias desses novos alimentos estão preocupadas em, além de mimetizar os aspectos sensoriais, fornecer os nutrientes necessários, bem como sua disponibilidade ao consumidor. E o que tem sido feito nessa direção? Em primeiro lugar, botar informação científica na mesa. O GFI fez um estudo teórico de comparativo nutricional, ou seja, a gente olha para o rótulo, que está no rótulo, e confia que o produto que está dentro da embalagem segue aquilo. Fizemos isso com os produtos plant-based no mercado brasileiro, alguns produtos plant-based fora do mercado e alguns produtos de origem animal, inclusive num estudo encomendado, um estudo muito preliminar, muito introdutório, encomendado pelo próprio DIPOV. Chegamos à conclusão que o desvio padrão entre os produtos plant-based é muito semelhante ao desvio padrão que existe entre os produtos de origem animal, ou seja, a diferença entre o menor e o maior índice é muito parecido nas duas categorias, e chegamos também à conclusão de que
produtos à base de plantas têm características nutricionais. Eu não vou me atrever a falar de novo do lado da professora, porque eu posso falar uma bobagem enorme, mas tem elementos bons para o consumidor, saudabilidade e nutritivos, que são específicos e naturais dos vegetais, como a ausência de algumas coisas ou a presença de fibras, da mesma forma que os produtos de origem animal têm características que só aparecem neles porque são da natureza dos tecidos comestíveis. Depois desse trabalho, a gente contratou a Unifesp. O contrato foi assinado agora, no início do ano, e até agosto a Unifesp vai entregar um estudo um pouco mais detalhado, porque aí os produtos vão passar por análises. Tá? E a gente pretende entregar isso em setembro para o DIPOV e também para a sociedade, para discutir em cima disso e para alimentar um debate que acompanha. As empresas fazem essas opções a partir dos seus fornecedores de ingredientes. A indústria de produto acabado de alimentos é fortemente dependente da oferta da cadeia de ingredientes, dos kits de produção que eles têm e, obviamente, questões de posicionamento de produto. Quanto o meu produto vai custar, qual é o público que eu procuro, com quem eu procuro concorrer. Havendo algum tipo de definição no marco regulatório, que hoje não há, as empresas vão ser obrigadas a se posicionar para eles. Mas aí eu pego carona nessa pergunta para puxar um outro ponto que eu queria trazer, que é a dificuldade que podemos causar à inovação quando nominamos mal. E para isso, eu estava olhando o celular não por indelicadeza com a plateia, mas procurando uma definição antiga de automóvel. Automóvel é alguma coisa que se move por si só. E uma definição aqui mais ou menos dos anos 40 ou 50 era que o automóvel era um dispositivo de locomoção capaz de se mover a si próprio através de rodas. Fazia todo sentido nos anos 50 você dizer carro tem roda. Será que vai fazer daqui a 10 anos? Ou será que quando você inventar um carro que se move por indução magnética com o solo, você vai ter que chamar ele de outra coisa que não carro? Mas ele é um automóvel, eu só tirei a roda. Então, se a gente agora escrever errado, talvez a gente tenha um trabalho enorme para reescrever quando a inovação da engenharia de alimentos disser não preciso mais usar rodas. Rodas seria um ingrediente qualquer, que hoje faz todo sentido a gente dizer que um produto plant-based tem, mas que ali na frente pode ser que não. Então, o que há hoje é uma decisão das empresas, tomadas à luz de regulamentos basilares que ela tem que respeitar, mas ainda não guiados por um regulamento fixo do governo. Em havendo esse regulamento, elas certamente vão se adaptar e ali do outro lado vai estar o consumidor definindo se aquele produto é bom ou não, mas nunca esquecendo de que a gente constrói o futuro olhando para frente e não pelo retrovisor, olhando só aquilo que a gente já sabe. Muito obrigado, Cabral. Muito interessante. Eu agora vou passar a outra pergunta para a Fátima. Fátima, por favor, passe o... Fátima, a pergunta foi nos seguintes termos. Corroborando com a doutora Ellen, a denominação leite, de acordo com a definição legal, é o produto oriundo da ordenha ininterrupta de vacas sadias, com as especificações físico-químicas e microbiológicas mínimas. Essa ideia de os produtos vegetais utilizarem uma denominação nunca será aceita, pois naturalmente leva ao engano ao consumidor. Não seria mais viável estabelecer esses padrões micro e físico-químicos para proteínas vegetais líquidas, sólidas, e dessa forma trabalhar com a conscientização qualitativa e até comparativa com as proteínas de origem animal? Existem vários aspectos nesse sentido, né? Eu acho que conforme eu já comentei aqui, é bem difícil da gente definir essa parte de nomenclatura, porque nós entendemos que a população já conhece o que é plant-based,
a população conhece o que é proteína vegetal, o que é proteína animal. Então, acho que deve haver um amplo debate com relação a essa parte de nomenclatura. Eu concordo que leite de amêndoa não é o leite, o que nós sabemos que não é o leite da ordenha da vaca, que é um leite vegetal. Então, é bastante difícil a gente se posicionar. Eu já deixei aqui muito claro que, como a Bian, nós não temos uma posição com relação à nomenclatura, porque existe uma divisão por parte dos nossos associados. Se eu deixei aqui a impressão que eu estou defendendo o leite de amêndoa ou o hambúrguer de beterraba, essa posição não é essa a nossa posição, e sim o amplo debate, conforme eu comentei com a Karina, que eu comentei que a Karina vai ter um grande trabalho, a Karina aqui representando o DIPOV, né? É um trabalho muito denso, juntamente acho que com o pessoal da Anvisa, que também cuida da parte de rotulagem, e a Bian está aqui com esse grupo ampliando o grupo de técnico de trabalho, justamente para poder colaborar com o órgão regulador para essa definição. Obrigada. Obrigado, Fátima. Vou passar aqui agora para a próxima questão, que é para a Karina. Karina, como bem disse a doutora Ellen, a população não tem conhecimento suficiente para entender do que se trata o produto. É possível estabelecer a necessidade de que as empresas descrevam de forma sucinta em sua rotulagem de que tipo de produto se trata? Sim, é possível. A gente até estudou essa possibilidade, né, Elton? Acho que você lembra, assim, a gente tinha uma primeira proposta, era de apresentar assim, se ele fosse declarar como um análogo, né, eu vou me declarar como um análogo de hambúrguer, então eu vou comparar, apresentar alguns parâmetros em relação àquele produto que eu estou fazendo analogia. A gente já pensou nisso também. Que ele apresentasse, assim, a gente elenca uns 3 parâmetros aí de valor energético, proteína, e que ele apresente essa tabelinha, o que ele é em relação ao análogo dele. Há possibilidade, sim, provavelmente isso deve ser um item a ser discutido na consulta pública. Obrigado. A Karina tem uma expertise tremenda na regulamentação, né? E como vocês viram que o tema é complexo, né? A Fátima mencionou a Karina, mas ela é a pessoa ideal para tratar com isso, que tem uma sensibilidade, uma simpatia que parece tudo facinho do lado delas. A gente nem percebe que o tema é complexo. Como né, é bom ter amigos, Como né? Pessoal, encerrando aqui, eu vou indo para a pergunta final, depois eu vou passar para as considerações já para a gente começar a caminhar para a finalização do nosso evento. A última pergunta veio para a mesa, mas como também até pelo avançado da hora, a gente também não vai repassar todo. Então eu vou tratar de respondê-la aqui até como representativa aqui do próprio DIPOV, que a pergunta é que autoridade e com que base de segurança pode definir o nível de risco desses novos produtos? Bom, a autoridade é a autoridade regulatória. No caso, se o mapa for fazer, vai ser o mapa que vai fazer a sua regulação de risco, baseado da mesma forma como já existe análise de risco de outros produtos de origem vegetal, né? Então, esse vai ser o risco que vai ser avaliado da mesma forma como seguindo a sistemática da análise de risco de outros produtos de origem vegetal. Creio que seja isso, né, Karina? É isso? Bom, como falei, a gente está seguindo para os encaminhamentos finais. Eu agora vou passar para, novamente, cada um dos painelistas que faça suas considerações finais baseado no que a gente falou aqui, ou algo que tenha me escapado de alguma provocação e aproveitando, deixando um espaço aberto para filosofar um pouco sobre o tema. Tá? Então, cada um dos painelistas pode falar de forma, fazendo suas considerações e postulações a respeito do que foi tratado aqui. Começo para manter o protocolo com o Cabral. O café é uma bebida demoníaca trazida ao mundo para embriagar os jovens,
que poderão ter visões. Sabe quem disse isso? Os fabricantes de chá, no início do século XX. É isso. Vamos olhar para frente, vamos olhar para o que está vindo, vamos olhar para esse planeta, vamos olhar que nós crescemos, nossa demanda cresce, e vamos pensar que a tecnologia pode nos trazer produtos iguais ou melhores, com menos pegada ambiental, custando a mesma coisa ou menos, trazendo tudo aquilo que a tecnologia pode fornecer, inclusive carnes, leites, queijos que têm características impossíveis de encontrar na natureza, porque a engenharia do alimento está aberta. Então, se esse país um dia quiser aumentar a concentração de alguma coisa num determinado alimento, como a gente fez com o iodo, ou mais ainda, se você quiser vacinar as pessoas através de almôndegas, é possível. Basta no posto de saúde você colocar o medicamento e levar para aquela senhora e dizer, olha, dá uma almôndega dessa por dia para o seu filho durante uma semana que ele está vacinado por alguma coisa. A engenharia do alimento se abriu. Cabe a nós saber o que vamos fazer com ela. Obrigado, Cabral. Professora Ellen, suas considerações finais. Então, foi um momento muito importante, sabe? Eu agradeço muito por estarmos juntos aqui, a universidade, o que a gente pensa, o modo que a gente, né, trabalha juntamente com, né, um órgão tão importante quanto o MAPA, porque o que falta hoje, é isso que ele falou, olhar para frente, mas é conhecimento. A nossa população, como eu digo para vocês, nós somos, pelos estudos que nós fizemos, consumidores e, às vezes, consumidores sem entendimento. Então, quando a gente tem essa convicção de mudar para um novo tipo de alimento que ganhe mercado, que a gente compreenda realmente o que nós estamos ingerindo. Não só pelo modismo, né, mas que a gente saiba realmente o que a gente está buscando quando nós estamos nos alimentando de produtos como plant-based. Então, se a gente for pegar, né, aquela velha, né, que sempre, máxima que diz, né, faça do seu alimento seu medicamento, a mesma dose que mata, ela cura. Ou a mesma dose que cura, ela mata. Mas você tem que ter conhecimento, né? E o conhecimento, ele é muito importante, porque você vai melhorar a sua saúde, você vai abrir novos horizontes, melhorar a tecnologia na questão de produtos plant-based, melhorar o aspecto sensorial, que é outra coisa que deve ser trabalhada, né? A textura, o sabor, para que o consumidor, né, sinta-se atraído cada vez mais e, logicamente, dentro da nossa área de atuação, que ele possa ter benefícios daquilo que ele está consumindo, achando que ele está colaborando, né, para um planeta melhor. Então, nós temos que pensar no planeta e temos que pensar na nossa saúde, né? Quando nós cobramos, né, que a indústria desenvolva produtos que realmente vão dar mais qualidade de vida em termos de nutrientes para o bom funcionamento do nosso organismo. Eu gostaria, né, de finalizar dizendo, faça do seu alimento o seu medicamento, mas sabendo utilizar a dose correta. Tá? Obrigada. Obrigado, professora Ellen. Fátima? Bom, como a doutora Ellen acabou de colocar, eu acho que antes de mais nada, estamos aqui representando setores distintos, com conhecimentos distintos, mas antes de mais nada somos consumidores. A nossa família, o nosso filho, o nosso vizinho, todos nós somos consumidores. Então, cabe a nós, representantes, ou melhor, consumidores e habitantes do planeta Terra. Então, cabe a nós preservar o nosso planeta, cabe a nós, como consumidores, buscar um alimento mais seguro para nós e para toda a população. E eu acho que debates como esses são imprescindíveis para que a gente possa debater e chegar a uma conclusão que
devem estar no mercado produtos saudáveis e que possam preservar o nosso planeta. Representando aqui a Bian, o setor de ingredientes e aditivos, que também tem um erro aí no nome, porque dentro dos ingredientes estão englobados os aditivos. Estamos aqui à disposição para colaborar com o órgão regulador, com os órgãos reguladores e para participar de debates como esse, ouvindo sempre a população, para que a gente chegue num denominador comum, para que possa auxiliar, para que possa ser melhor, né, para todos nós, consumidores e habitantes desse planeta. Essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês. Obrigada. Marcos, suas considerações. Obrigado. Queria também agradecer aí cada painelista, o Elton. Foi muito rica a discussão hoje, né? Então é interessante ver aí os pontos de vistas, né, que cada um trazem, né? Mas a mensagem que realmente eu gostaria de deixar aqui para vocês, né, e pensando no futuro, é que realmente o que vier a ser, enfim, colocado como regulamento, enfim, né, é que ele realmente não iniba todo esse processo de inovação, porque isso envolve, né, as universidades, centros de pesquisas, empresas, recursos aqui para o país, né? Então eu acho que a gente tem uma oportunidade única, a gente está num posicionamento, o Brasil hoje no agronegócio, puxa, uma das maiores potências mundiais. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade e ter todo esse desenvolvimento. Então eu acredito, né, que essa regulamentação, acho que ela vai ser bem trabalhada, está sendo muito bem discutida e eu acho que vai trazer os benefícios aí para a sociedade como um todo, não somente aí ambiental, mas pensando economicamente aí para todos os setores. Obrigado. Obrigado, Marcos. Passo aqui para a Karina para fazer suas considerações finais. Bom, pessoal, eu só espero assim que tenha ficado claro, né, que quando a gente defende uma regulamentação, a gente não está defendendo um ponto de vista, né? Esses produtos existem, estão no mercado, estão no mundo inteiro, é um mercado crescente, é uma tendência, não é substitutivo, é complementar, é mais uma opção, né? E eu não vou levar a bagagem sozinha, a responsabilidade sozinha, não. Eu quero, como mensagem final, compartilhar a responsabilidade com vocês, como mapa, como sociedade. Acho que a gente tem que trabalhar junto para a melhor forma de regulamentar esses produtos, né? Outro dia eu participei de um workshop de pulses. Gente, é um setor assim muito promissor para plant-based. Serviram um pão de feijo para substituir o pão de queijo. Eu, como mineiro, olhei aquilo e falei, gente, não vai dar. E estava gostoso, estava nutritivo. Então tá aí, gente. Tá e para o mercado, para o Brasil exportar, né? Um produto de interesse agropecuário, a gente tem que cuidar da melhor forma possível disso. Então, assim, eu compartilho a responsabilidade aqui que foi entregue ao DIPOV, acolho, comprometo a fazer da melhor forma possível, mas compartilho com todos que estão aqui, os painelistas, que são nossos colaboradores, vocês, Ministério, sociedade como um todo. Obrigada. Obrigado, Karina. Bom, pessoal, com isso a gente começa a terminar, né, o nosso debate. Como eu falei no início, eu fiz referência ao debate, lembrando da Ágora, que era a praça pública de discussão dos gregos. E aí, para finalizar agora, eu também vou puxar até um cantinho da conversa, da professora Ellen, que falou do conhecimento. Eu lembrei também dos gregos que criaram a filosofia, tal qual nós do Ocidente também bebemos na formação do nosso conhecimento. Pô, Elton, mas você vai falar de filosofia agora que está todo mundo cansado? Calma, eu chego lá. Calma, vai acabar no plant-based. Me dá um minutinho, por favor. Quando se fala em filosofia, e que é, na verdade, o gosto pelo conhecimento, e é isso que também move, de certa forma, tudo que a gente falou aqui, os próprios filósofos definem na filosofia 3 eras ou 3 paradigmas que foram a formação do conhecimento humano. O primeiro deles, mais antigo, que era o paradigma do ser, a ideia de que todo conhecimento está pronto, e era a ideia cosmológica de que está tudo determinado, ponto final, nós não podemos fazer nada.
né? Existe uma casta do qual nós estamos fadados a cumprir. Na evolução do ser humano, passamos depois para o paradigma da consciência ou do sujeito. Foi a época do iluminismo e da razão, onde o ser humano percebeu que ele, como a gente, não era meramente mais um no meio do planeta. Cada um indivíduo é um ser em si mesmo. Ou seja, resumindo de uma forma bem agropecuária, não é um frango lá no meio da granja. Cada um é diferente em si. Foi aí a ideia do sujeito, da consciência, que se criou o método, a razão. O método, para nós aqui, que a maioria das pessoas aqui são das formações das ciências da vida, é fundamental para que a gente consiga explicar um fenômeno que está aí, né? E nós temos o método cartesiano. Cartesiano, aliás, que fala de Descartes, que foi exatamente no seu solipsismo, que foi perguntando os porquês e porquês e porquês, e para cada porquês ele tinha uma nova dúvida, até que ele chegou ao ponto de ter a afirmação de que a dúvida é a única certeza. E nós, com o passar do tempo, se percebeu que nem sempre é possível colocar tudo no método e a ciência explicar tudo com um único ponto de forma objetiva. Aí passou-se finalmente para a filosofia contemporânea, que fala do paradigma da linguagem. Isto é a linguagem que nos diferencia de todos os seres que existem. Não é necessariamente a razão que explica a linguagem, é o contrário. Ou seja, nós damos a significação que precisamos e essa significação não é objetiva, não é única. É a comunicação que vai fazer parte para que nós, como sociedade, possamos entender algo. E aí é que eu quero chegar. Nós falamos muito sobre denominação do plant-based. Por isso a discussão que nós vamos alimentar dentro disso é que nós estamos dando uma concepção de algo que ainda está muito etéreo. Ela certamente não vai se encontrar base simplesmente na ciência para que o resultado seja objetivo. Ela é multifatorial, multivetorial, e nós, como sociedade, como seres humanos, vamos construir a comunicação do que é esse plant-based. E essa representação dentro daquilo que se fala, como nós, que somos os auditores fiscais federais agropecuários, que vamos ter que lidar com isso, temos que saber a importância da comunicação para o resultado onde nós queremos chegar, que é a importância não apenas do Brasil, mas daquilo que nós somos perante o planeta e o futuro que está por vir. Pessoal, muito obrigado a todos e sucesso. Muito obrigado, senhor Elton Massarolo, pela mediação. Eu vou tomar a liberdade de convidar o nosso anfitrião, o senhor Janus Pablo, que vem aqui, então, entregar uma recordação. Vou pedir a gentileza em primeiro ao nosso mediador. Vou pedir às senhoras e aos senhores, coloquem-se em pé, por favor, para que a gente possa até registrar em foto esse momento. Por favor. Janus, por favor. Obrigado. Por favor. Primeiro assim. Pois eu queria convidar o Danilo, o staff que está aqui, tá? A equipe do ANFA Sindical que está aqui. A Gisele está aqui embaixo.